Eu gosto muito da ideia da identidade digital. Eu acho que é uma ideia, é uma proposta que vem atender várias questões e porque ela é muito, talvez a gente, através desse projeto nacional, a gente consiga resolver o básico que a gente não tem. Então eu tenho muita esperança que a gente consiga dar certidão de nascimento às crianças que nascem nos hospitais, porque me parece que é uma função importante do Estado brasileiro, reconhecer o brasileiro que nasce no Brasil e garantir a ele, naquele momento do nascimento, uma certidão de nascimento, que é a base de todos os documentos que vêm depois. E essa certidão de nascimento, ela vai garantir a guarda dos dados biográficos da pessoa humana no momento do nascimento. Isso me parece essencial, porque a identidade digital dependerá dessa história e essa história precisa ser guardada. Quando nós temos família, a família nos diz a nossa história. Eu me lembro de ter sido comemorado o meu mensário, depois o meu aniversário, a minha vida inteira até me tornar adulta, e eu sabia o dia do meu aniversário, mas a minha certidão eu só vi quando eu tinha 16 anos e fui me identificar, porque eu tinha de fazer a inscrição do vestibular com 17 anos. Então, assim, naquele momento eu vi a certidão de nascimento. Hoje, crianças nas escolas têm sempre uma atividade pedagógica que falam daquela certidão de nascimento, falando da importância daquelas informações que estão ali. Então, eu tenho esperança que a gente consiga garantir identidade para os cidadãos brasileiros e, a partir dessa identidade, a gente consiga perceber que existem milhares de pessoas sem certidão de nascimento no Brasil. Sem essa certidão de nascimento que garante a guarda desses dados de direitos humanos, o nome, o local de nascimento, que vincula determinado cidadão a uma nação, né, da nacionalidade, a nacionalidade é um direito humano, a data do nascimento, que vai dizer em que momento do ciclo da vida nós estamos, né? Se nós temos 17 anos, o ordenamento jurídico funciona conosco de uma forma, se nós temos 19, é outra, se nós temos 6 anos é de uma forma, se nós temos 13, é outra. Se a gente não sabe a data de nascimento, que é um dado tão importante, como localizar o ser humano no ciclo da vida? Se eu tenho 59 anos, o ordenamento funciona para mim de um jeito, se eu tenho 66, funciona de outro, porque eu tenho direitos com 66 que eu não tenho com 59. Então, como garantir direitos se a gente não guarda esse dado e a pessoa humana não tem esse dado? E a ascendência genética, o conhecimento da sua ancestralidade, que é um direito importantíssimo, tão violado no Brasil, em que a gente tem um número imenso de subregistro paterno, em que pais não registram seus filhos, a gente tem um percentual. Aqui no Rio de Janeiro, chega a 7% dos bebês do Rio de Janeiro, eles nascem e o registro é com o subregistro paterno, quer dizer, sem o reconhecimento da paternidade. E isso é muito grave, são violações de direitos humanos. Então, nos parece que a identidade digital, a identidade civil, a identidade legal, ela vai garantir a guarda desses dados que são importantes para qualquer ser humano e principalmente para os vulneráveis que não têm família, às vezes, ou não conseguem ter famílias que possam garantir o acesso a essas informações preciosas, né? Existem normas brasileiras que impõem rotinas administrativas. Então, a gente está falando de portarias, a gente está falando de resoluções, a gente está falando de atos administrativos normativos que, para regular o atendimento ao serviço público, acabam impondo que haja o lançamento de algum número do cidadão num determinado sistema. E a gente entende que isso começou a acontecer quando começou a se aprimorar o sistema de controle do dinheiro público, e a partir do momento que o Brasil começou a estabelecer sistemas de controle de gastos do dinheiro público, ele também começou a exigir que, se na hora de atender o cidadão o usuário desse serviço, que se lançasse um determinado número em algum lugar. O número hoje é o CPF. O CPF é a porta de entrada dos direitos sociais no Brasil. Então a gente diria, uma criança sem registro, sem identidade, um adolescente sem CPF não consegue transitar dentro do espaço da educação, passando pela educação infantil, pelo ensino fundamental todo. Às vezes ele chega na educação, no final do ensino fundamental, ele não consegue um certificado da escola para passar para o ensino médio em outra escola, porque preferencialmente é uma escola do Estado. Então, assim, seguir o caminho da educação sem documentação fica muito difícil. Mas a saúde talvez seja pior. A saúde, a dificuldade de acesso à saúde é muito grande.
Porque a saúde é um serviço público mais caro. Eu me lembro, quando criança, dos escândalos da imprensa, quando saía assim, parto feito em homens. E era aquele escândalo, dinheiro do repasse do SUS para o parto e o usuário era um homem. Quer dizer, é claro que não foi feito o parto, aquilo era desvio do dinheiro. Isso quando eu era criança. Então, me parece que essa organização do sistema de controle acabou fazendo com que se exigisse do cidadão o lançamento de um documento em algum lugar. Como o governo federal só tinha o CPF, que é um documento criado na década de 70, na época em que começaram essas bases e sistemas públicos, o CPF acabou sendo essa porta de entrada. Só que o CPF é o 5º documento básico para o homem, o 4º para a mulher. Então é uma via crucis passar por todos para até chegar ao CPF para conseguir ter acesso. Então falamos aí de educação, saúde não se consegue. E o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, ele exige que se tenha CPF para escrever no CadÚnico, receber o BPC e ter um número devido. Então, houve um período no Brasil em que o CadÚnico, o Cadastro Único, ele tinha um objetivo também de fazer um levantamento de pessoas sem registro civil, sem documentação, famílias sem documentação. Então, inscrevia-se no CadÚnico para se ter um retrato no Brasil de onde estavam essas famílias excluídas sem documentação. Mas o CadÚnico acabou não se prestando a esse trabalho de diagnóstico de campo para poder localizar essas famílias e garantir cidadania. Ele acabou sendo usado para inscrever realmente, para dar o BPC para os idosos, para as pessoas com deficiência. Então, a gente acabou também no Sistema Único de Assistência Social tendo dificuldades muito grandes de atendimento desse grupo, mas eu diria que é possível, é devido, de acordo com as nossas normas constitucionais, é necessário, é direito subjetivo do cidadão ter acesso aos serviços públicos, apesar de não ter documentos, mas na prática existe sempre uma portaria, um ato administrativo assim, bem pragmático, que acaba exigindo o documento. Então, na prática, no balcão da vida, e aí são os balcões da vida, né? Aquela síndrome do balcão, que é referida muito bem na tese de doutorado da Fernanda Escócia, mas é referida por uma trabalhadora da Baixada Fluminense. As pessoas vão para os balcões e no balcão não é a Constituição que vale, é a portaria de alguém que fez em algum lugar, naquele serviço público, não se atende se a pessoa não tiver documento. Então, na prática, não há cidadania sem documentação básica. Eu penso que o analfabeto funcional, ele consegue fazer muita coisa. A capacidade humana de resiliência, de superação de limitações é muito grande, né? Eu lembro de uma antiga auxiliar de serviços domésticos da minha mãe, que ela nunca soube ler e a certa altura a gente tentou ensinar, mas ela não queria aprender, mas ela sabia os ônibus, ela lia, ela reconhecia o conjunto de letras quando ela pegava um ônibus, ela reconhecia o conjunto de números quando ela se movimentava na vida. Era uma pessoa que não teve o letramento e muitas vezes, às vezes, sabe ler, mas não é um analfabeto funcional, quer dizer, não consegue entender o que lê. Isso tudo acontece no Brasil, mas as pessoas, hoje, elas precisam muito desse documento. Elas cuidarão do documento, elas poderão ser identificadas, elas precisam muito, e a gente vê que o problema não é com elas, o problema é com o Estado que não dá serviços acessíveis à documentação básica. Eu estou convencida que nós temos aí um débito com essa população, porque a gente não faz sistemas de acesso, não integra atendimentos. Então, existem alguns projetos pelo Brasil que integram o atendimento do registro civil, com o atendimento da carteira de identidade, com o atendimento do título de eleitor, com a carteira de trabalho, com o CPF, mas eles são serviços que não se organizam de forma sustentável no tempo, são serviços que não são acessíveis a todos, são serviços que às vezes só permitem a inscrição ou anotação, o agendamento através do computador. Na hora que a gente só permite esse agendamento pelo computador, a gente exclui uma parte dessas pessoas. Então é necessário entender que esses serviços têm que ter acesso para todo tipo de pessoa. Agora, feito o serviço, identificado,
eu estou certa que eles guardarão, eles cuidarão, e se eles forem vulneráveis ao ponto de não poderem guardar, é o que acontece com a gente no ônibus do subregistro, a população de rua, em situação de rua, quando é registrada, ela sai com aquele registro assim, agora eu posso deixar o registro aqui no ônibus com vocês, porque se eu levar para a rua eu vou perder o registro. Então a gente tem uma pasta no ônibus com os registros e na hora que eles precisam eles voltam e pegam uma xerox e voltam para a rua, porque viver na rua é muito difícil, viver na rua é muita violência, viver na rua é muito complicado e aquilo é tão precioso para eles que eles querem que fique no ônibus, mas eles sabem que ali eles vão ter acesso de alguma forma quando precisar, o que mostra o quão deficitária, o quanto é frágil a política do Sistema Único de Assistência Social para a população de rua, porque esse documento deveria estar guardado em outro lugar, num equipamento para o atendimento deles. No entanto, está no ônibus, que é o lugar onde eles tiram o documento, é o lugar onde eles pedem para a gente guardar. Então, com base na experiência dessas pessoas que a gente atende, que tem esse cuidado com aquele papel tão precioso que é a certidão de nascimento para eles, eu diria que a identidade digital virá e será valorizada. A dificuldade que nós temos é como garantir o acesso a essas pessoas. O acesso sem um agendamento online exclusivamente, o acesso buscando as instituições de longa permanência de idosos, os centros POPs da população em situação de rua, as pessoas que estão acolhidas, as pessoas que estão acamadas em hospitais há meses, anos. Existem pessoas hoje que vivem nos hospitais em situação de quase acolhimento hospitalar durante anos. Essas pessoas precisam de documentação, então o Estado vai ter que fazer um movimento proativo de busca ativa dessas pessoas. Ele não vai poder ficar esperando que os cidadãos acessem um serviço que é tão difícil de ser acessado. Então me parece que é tudo uma questão de como a política pública se estrutura, se ela é estruturada sob a ótica do cidadão ou se ela é estruturada sob a ótica do Estado. A minha preocupação é que a gente estrutura políticas públicas no Brasil sob a ótica do Estado, quer dizer, o que é mais conveniente para o Estado, o que é mais interessante para o Estado, como é que o Estado resolve o seu problema. Eu tenho um problema de controle de gastos públicos, então como eu resolvo o meu problema? Muito difícil olhar sobre a ótica do usuário. Como o usuário, como ele vai, se coloca no lugar do usuário, ele trabalha de segunda a sexta, ele tem um transporte público difícil. Funciona no sábado? Não, não funciona no sábado, só de segunda a sexta. Então, segunda a sexta já é uma exclusão muito grave para essas pessoas. Eu acho que são exclusões circunstanciais mais graves do que o analfabetismo propriamente dito. Porque o analfabeto ele tem uma vida, ele se mobiliza, ele vai atrás dos seus direitos. Se ele for acolhido, atendido no serviço público, ele vai bem. O problema é que a gente organiza o serviço de acordo com a nossa perspectiva. A dificuldade de olhar a perspectiva do povo brasileiro, que não somos nós, que é um povo que vive numa outra média, numa outra vida, numa outra dinâmica, e a gente fica lá no nosso lugar lá feliz, achando que o mundo é como a gente vive, quando a maioria da população brasileira não vive isso. E a gente não se estrutura para atender esse povo brasileiro. A gente se estrutura para atender pessoas como nós. Aí alguma coisa errada na estrutura da política pública, né? É o que a gente pensa. A gente tem esperança que a identidade digital, a identidade civil, a universalização do direito à identidade possa fazer uma diferença muito grande para a população.